Boa noite, bem-vindos todo mundo na nossa live para os signos em outubro. Nós vamos ver aqui o tarô para cada signo solar. Também preste atenção se for o seu ascendente, se estiver na sua lua, porque aqui vão ser várias visões e você vai acolher no seu coração aquilo que ressoar, o que fizer sentido, o que bater forte ali. Se quiser saber alguma coisa específica, aí entre em contato comigo, a gente agenda um horário de tarô exclusivo para você. Sou a Ale Rocha, taróloga reikiana e apômetra. Eu estou nas outras mídias como Ale Rocha na web. E você também pode acompanhar o meu programa na rádio web rádio casileoca.com/programa Cal. Oca Mística, mensagens semanais de tarot. Temos aqui várias playlists já, playlist do tarô do mês, playlist da tarô da semana e também as leituras de tarô atemporal para você ver também a qualquer momento que você quiser alguma inspiração no seu dia a dia. Nós estamos aqui ao vivo e depois que esta transmissão acabar, for processada ali pelo YouTube, eu vou fazer a minutagem. Eu não fiz a minutagem de setembro, eu sei. Mas ainda tá valendo, gente. Tem mais 5 dias ainda. Se você quiser ter essa visão de contexto, tem ainda o tarô de setembro, valendo até o final do mês. O tarô dessa semana, porque aí a gente vai afunilando, né? A gente vai trazendo mais para perto, mais específico a sua situação, egrégora. De novo, são várias visões. Talvez não sirva para você alguma coisa, tudo bem, devolve para a Mãe Natureza, mas também pode ser que sirva para alguém que você conheça. Então, use essa inspiração para ajudar outras pessoas também. Quem sabe pode vir aí uma palavra de consolo, um alerta, uma dica importante para quem você conhece e, sei lá, né, também você quer saber, ai, como será que está ali o signo daquela pessoa que eu estou prestando atenção? Preste atenção aqui também. Sem mais delongas, eu vou começar aqui a nossa leitura de tarô. E depois que eu terminar essa parte aqui dos signos, aí sim eu fico aberta para quem quiser fazer as suas perguntas ao vivo. Eu vou até tirar esse recado aqui da frente, para não confundir, porque esse aqui é o valor para responder ao vivo a sua pergunta. Cada pergunta R$ 10 por Pix ou Wise. Tem gente que está em alguma região aí do planetinha redondo que não tem acesso ao Pix, mas pode usar aqui, o meu Wise. Peço sempre que envie o comprovante de pagamento para o meu WhatsApp. Cadê? Aqui. Ai, aqui. Achei. Para o meu WhatsApp com a sua pergunta sucinta, no máximo 3 linhas. Ai, Alexandra, eu quero dar o contexto. Então, dá o contexto, tudo bem? E aí a pergunta tem que vir em 2 linhas, porque no meio do seu contexto pode haver mais de uma pergunta, gente. Aí a gente te ajuda a especificar. Estou muito contente, porque aqui na minha frente, eu vou mostrar para vocês, atrás de mim, inclusive. Olha quem que tá aqui atrás de mim, gente. Ai, que lindo, tá a família, quase a família, tá todo mundo, na verdade. É que assim, essa aqui é a Clara, que é a mamãe da Lili. E esse aqui é o Rubens. E bem aqui no meu pezinho, a câmera não vai pegar, está a pequenina. A família tá toda aqui porque eu coloquei o aquecedor aqui do meu lado. Sim, hoje estou com aquecedor, para vocês verem a situação que estamos aqui em São Paulo no dia de hoje. 14 graus começando. Vamos ver como vai acabar essa nossa noite com a temperatura. Mas aqui entre nós vai ficar quentinho.
Vamos nos concentrar. Na nossa leitura. Enquanto eu leio o tarô, eu tenho por hábito não olhar o chat. Então, se alguém aí entrar ao vivo e no chat, peço licença, por isso que eu não vou só ler, porque eu me desconcentro. Adoro conversar no chat. Adoro bater papo com vocês. Eu tenho a impressão que minha luz está muito forte, mas eu tive um problema e eu tive que improvisar aqui. Então, vocês me digam depois se ficou muito forte. Primeiro, eu vou puxar aqui. Eu vou signo a signo, tá bom? Eu só vou puxar aqui uma cartinha geral de inspiração geral para o mês. Quem sabe qual vai ser uma energia para todo mundo, independente de signo. E aí a gente já conversa um pouquinho. Os desafios do mês. Os desafios do mês de outubro, em geral, independente de signo, vai ter muito a ver com as nossas crenças, com os fechamentos de ciclo necessários em nossas crenças. Então, esses fechamentos de ciclo, gente, são dolorosos. Eles não vêm de uma maneira simples. Desafios assim, eles não chegam trazendo apenas concordância, eles chegam trazendo sim a discordância. O fechamento de ciclo, ele vem para ajudar a gente a separar o joio do trigo, para que então renove-se a vida. Muito interessante, porque aqui no hemisfério sul estamos começando a primavera. Acabamos de passar pelo equinócio, que é quando o dia e a noite vão ter aí a mesmo tempo de duração, de horário. Mas nós estamos falando aqui de uma renovação que não virá sem conflito. Isso no geral. A partir disso, lembrando dessa máxima aqui, que a gente vai ter que lembrar o tempo todo sobre esse fechamento de ciclos, principalmente dentro das nossas crenças, aquilo que eu acreditava, pode ser que tenha que se atualizar, se renovar, e isso sim vai trazer conturbação, tanto internamente, individualmente, quanto no coletivo. Eu estou travada, eu sei, eu já vou arrumar aqui. Eu travei com uma cara engraçada, meu Deus do céu. Ai, Jesus, que cara que eu fui travar. Não travei, não? Travei sim, gente. Eu sei que eu travei. Pronto, tô aqui. Tô aqui. Ai, Jesus. Pronto. Ai, podia travar numa cara bonita, né? Ai, caramba. Oi, Adriana! Obrigada, em red. Sim, obrigada. Adriana, olha o seguinte. Eu tentei por todos os meios. Ai, eu esqueci de falar isso para você. Agora que eu ia começar a leitura. Ó, eu tentei por todos os meios entrar no link, só que você não me mandou o link. Você me mandou uma foto do link. Eu digitei o link, eu procurei. Eu tentei entrar na universidade, eu tentei de todas as maneiras, eu não consegui, mulher, mas parabéns. Eu sei que deve ter sido brilhante. Se ficou gravado, ou se você puder me mandar o link, então, onde ficou depositado para eu ler, porque eu fiquei interessadíssima na sua tese. Eu quero muito ler. Então, você manda para mim, por favor? Ai, gente, a Adriana do Amaral, que acabou de defender a tese dela aqui, maravilhosa, uma pesquisa muito importante para todo mundo. E eu não consegui entrar na banca. Sinto muito. Ai, obrigada, Adriana. Ah, que linda. Vamos começar, então, a leitura. Eu vou aqui marcar o tempo. Se Deus quiser, se eu não conseguir, alguém que podia fazer isso para mim, né, também. Vamos lá. Áries, vamos começar a nossa leitura de tarô
para o mês de agosto, começando pelo signo de Áries, que vai ter um mês intenso, hein, Áries? Intenso, um pouco cansativo. Como eu disse, a gente vai ter que se atualizar aí em relação às nossas crenças. Isso pode sim trazer um pouco ali de... lembra disso para todos os signos, tá? Mas a Ariana, que vai ter bastante força esse mês, e força de comunicação. Novas alianças, novas parcerias, novos encontros, novas crenças. Você vai aprender algo novo, ter um novo curso, tudo combinando com Áries, né? Tudo que tem a ver com o novo, essa energia ariana vai super se dar bem em outubro. Fortaleça-se para suas lutas, cuidado com o excesso de energia, sim, para que você não se desgaste, porque você vai ter tanto gás que vai querer se jogar com tudo para cima de tudo, e sim, isso pode te trazer um pouco de desgaste. Escolha as suas batalhas, Ariana, por favor, escolha as suas batalhas para você não se desgastar, mas lembrando que você está com um caminho bem aberto para a comunicação, para os encontros e para o trabalho, gente. Realmente, Ariana, energia positiva demais para você. E para todo mundo que tem o ascendente em Áries ou a lua em Áries. Uma energia que vai te levar a conquistas afetivas também, tá? Conquistas afetivas de equilíbrio. Você vai ter ali uma maturidade para escolher bem. Aproveite, cuide de sua saúde, apenas no sentido de não ter o desgaste, como é muito típico, que pode sempre acontecer conosco, nós arianas. Vamos para Touro. Aqui vai ser assim, gente, aqui vai ser rápido. Vai ser pai e pum, Touro, já mostro as cartas para você. Touro, aventura, Touro. Cuidado com o seu campo de aventura. Pense bem quando você quiser fazer. Ao contrário de Áries, você vai pensar duas vezes quando você quiser se lançar, principalmente, Taurina, no campo afetivo. Escolha mais ainda. Cuidado, não tome decisões precipitadas no campo afetivo, Taurina. Isso pode atrapalhar os seus caminhos. Se você quiser viajar, Taurina, organize-se muito bem, não vá de supetão. Pode ser complicado para você. Mudanças bruscas para você talvez possam te levar, inclusive, à perda de dinheiro. E principalmente aquela mudança brusca que você talvez algumas taurinas queiram fazer por causa de questão afetiva. Cuidado, escolhe bem. Importante recado aqui, ó. Pessoa que chega para você, taurina ou taurino, que começa falando assim, olha, corta aí essa amizade que eu não gosto dessa amizade. Nossa, esse seu parente, essa sua parente, corta aí que não é legal. Você vai cortar essa pessoa. Preste atenção, Taurina, não mude a sua vida, quem você é, por causa de ninguém. Perigo, perigo, coloca assim um sinal assim, ó, alerta, piscante, girando, com aquele barulho insuportável de ambulância, sabe? Quando vai passando, é esse aí que você vai ouvir. Pessoa começou a querer cortar pessoas da sua vida, essa pessoa que tem que ser cortada. Cuidado, Taurina. Vamos para o signo de Gêmeos. E depois da leitura dos signos, eu vou abrir aqui para quem quiser ler, fazer a sua pergunta ao vivo. Então, hoje aqui, a gente tá assim, ó. Pá, Gêmeos. Já mostro a carta aqui para você, Gêmeos. Geminiana ou geminiano.
na sua área de trabalho e principalmente quando for trabalho em equipe, complicações, alerta para você, preste muita atenção no que você está fazendo na sua equipe ou com quem você está aí na equipe, que pode ser complicado. Pode ser bem difícil. Durante o nevoeiro, leve o barco devagar, Gêmeos. Escolha muito bem, veja muito bem com quem você anda no seu ambiente de trabalho. Não sai confiando à toa, boquinha fechada, escute mais, fale menos. Isso para Gêmeos é um problema? Sim. Gêmeos quer ficar explicando e ficar falando? E não. Menos. Não precisa ficar explicando tanto, não. Não fale tanto. Resguarde-se. Proteja-se, Gêmeos. Isso é uma recomendação. Resguarde-se para que você tenha o real pulso da sua vida, direcionar a sua vida, principalmente na área de trabalho, Gêmeos. Você tome muito pulso, segure muito bem as rédeas das suas situações, da sua fala, da sua energia. Fique um pouco, esforce-se, Gêmeos, fica um pouco mais quieto. Esforce-se para ficar um pouco mais na sua, para você não se envolver em situações difíceis nos seus ambientes de trabalho. Isso desgasta muito e em outubro vai ser mais delicado para você. Para você conquistar essa, pelo menos, harmonia, conseguir passar por outubro de uma maneira mais tranquila, concentração, seja firme e cuidado aí com quem você anda falando, Gêmeos, pelo amor de Deus. Vamos para Câncer. Valendo para o signo solar, valendo para a Lua e para o ascendente em Câncer. Câncer, que interessante. Você vai ter aí um período que combina com essa leitura geral que a gente fez ali, logo aqui no começo da live. Vai ter um ciclo, um mês intenso para você. Um ciclo onde você vai começar o mês se desafogando mesmo, bem agitado, e você vai desafogar muita coisa que já não estava prestando na sua vida, já não estava tão legal. Você vai ter muita iluminação para esse descarte, muita iluminação. Mas vai ter um alto e baixo aqui, viu, Câncer? Ao mesmo tempo, no começo do mês, pode ser que você tenha essa energia para você conseguir desafogar o que está negativo, tomar consciência do que não está funcionando na sua vida, principalmente, ter essas inspirações, esses insights. Preste atenção na sua intuição para isso. Cuidado com o seu equilíbrio financeiro, que ele sim pode ser que corra um pouco de risco. Na parte financeira, talvez você corra um pouco de risco, esse é o problema. Lembra da reserva de emergência? Lembra de gastar menos do que se ganha? E se não está ganhando tanto, correr atrás da renda extra, porque vai ser necessário, ao mesmo tempo, você vai conseguir, a muito custo, apaziguar discussões com as quais você já estava se envolvendo. Você vai conseguir encontrar a muito custo os meios, é por isso que você vai ter que aproveitar, essa é a parte difícil, porque vai estar bem na sua frente. Você vai encontrar os meios para diluir e apaziguar situações conflituosas. A questão é você querer, né? Que às vezes o caminho tá bem lá na nossa frente, né? Eu vou seguir o caminho? Eu não sei. Aqui o que está falando, ó, o caminho vai, de repente, aquela tempestade, emoções,
coisas do cotidiano, do trabalho, você vai olhar e vai falar: poxa, veja só, está abrindo uma brecha no céu turbulento, como é que é? Turbuloso? Ai, meu Deus, como é a palavra? Conturmado. Você vai ver uma luz aí para você, Câncer. Vamos para Leão. Maravilhoso signo de Leão. Maravilhoso signo de Leão. Olha só, área financeira para Leão. Esse mês vai estar instigante. Você vai achar ali caminhos de agito para a sua área financeira. Você vai conseguir aí alguma pimenta. Alguma. Epa, tá subindo carta aqui. Alguma pimenta para acelerar os seus negócios, algo para você ter visão de conquistas financeiras. Pode ser desde um novo investimento, um novo emprego, uma nova renda extra, uma nova oportunidade que vai com o trabalho. Gente, quando eu falo isso aqui, não vai pensando que essas maluquices de celular, de joguinho, tá? Nunca. Isso nunca traz dinheiro e sempre tira dinheiro. Cai fora. Quando vem algo assim, está falando de coisas boas e sólidas. Trabalho, investimento, uma educação financeira, sucesso, principalmente para quem já estava meio apertado aí, Leão que estava um pouco apertado, você vai enxergar o caminho. Vai ser muito bom para você, vai ter novas oportunidades de você ter novos rendimentos, Leão. Olha só, Leão. Área afetiva vai se deixar levar pelas emoções, vai tirar esse rigor e esse controle do seu coração, vai desafogar o seu coração, Leão. Vai ficar meio assim de pernas pro ar, literalmente, hein, ó. Leão vai pegar todo aquele controle, algumas pessoas de Leão, tá? Vamos ver se combina com você. Vai pegar todo aquele controle e jogar pro alto. Ai, Jesus, cuidado com as decisões. Quando é assim, eu fico até preocupada, porque vai ser tão intenso. Um mês afetivo para Leão vai ser tão intenso, vai ser tão louco, vai ser tão forte. E no geral, tá? Se você já tem um longo relacionamento, se você está sozinho e vai encontrar com alguém, vai ser bem intempestivo, você vai se deixar levar pelas emoções. Isso vai ser ruim? De jeito nenhum, meu amor. Mas não vai ser ruim. Vai ser muito bom, porque você vai ter assim uma força, uma energia. Vai ser tão bonito, Leão, vai valer a pena, viu? Apesar de ficar meio maluco assim, perder, ai, vou perder as rédeas. Ah, meu Deus do céu, vai ser uma loucura essa vida de leonina. Vamos para Virgem. Agora, se quiser ler tarô especificamente comigo, entre em contato. Tá aqui na descrição do vídeo. Aqui são visões gerais que vão servir para algumas pessoas e para outras não. Vamos ver o que combina dentro do seu coração. Virgem. Trabalho intenso. Trabalho onde você vai se sentir desgastado, cansado, mas que vai te render frutos de relacionamentos, frutos de contatos. Vai ser bem intenso para você. Cuidado com um pouquinho de orgulho, né? Cuidado com seu orgulho, viu? Cuidado para você não se deixar levar pelo ego, Virgem.
Porque já que você vai ter facilidade, compreensão para a área de finanças e trabalho, ao mesmo tempo, talvez você venha com um pouco aquele sentimento de, eu estou fazendo melhor que todo mundo, eu sou melhor que todo mundo. Talvez isso fique, essa vaidade fique espicaçando você. E isso pode trazer, sim, tristeza e desgaste, não só para você, como para as pessoas que estão ao seu redor. Cuidado, você já vai ter tantas coisas boas. Então aproveita, lembrando que os seus talentos podem ter sido fruto, sabe do quê? Pode ter sido fruto dos bons professores que você teve, das boas orientações que você já recebeu, das oportunidades que Deus entrega para que você saiba aproveitar e distribuir essas alegrias também aos seus entes queridos ou as pessoas mais necessitadas. A gente nunca ganha algo só porque a gente é uma estrela brilhantinha, não, meu amor. Lembra disso? A bolinha é bonitinha, mas dá uma baixadinha na bolinha. Mas isso aqui é a recomendação de relacionamento, para que você não se deixe levar pelo ego e assim atrapalhar os seus relacionamentos, tanto familiares, profissionais e afetivos. Dinheiro, ok, você vai conseguir correr atrás e vai ter além desse desgaste, esse alerta, você vai ter aí boa facilidade para essa área de finanças em outubro, Virgem. Eu vou ver agora Libra. Vamos ver o signo de Libra, tanto solar quanto ascendente ou a lua em Libra. Libra vai se sentir muito afetado por aquilo que eu falei no começo da live sobre os fechamentos de ciclos. Você vai sentir ali esse momento de uma maneira muito intensa. Talvez você se sinta até um pouco sufocado. Talvez você se sinta esse mês mais, sabe, contra uma parede? Encurralado? É isso a palavra. Talvez você venha se sentir um pouco encurralada. Talvez você venha se sentir com uma energia um pouco mais cansadinha, mais abafadinha essa energia. Parecia que os seus projetos que estavam tão grandes, tão maravilhosos, é tanta coisa boa para você realizar, tanta coisa legal, mas aí vem e você fica com aquela energia mais baixinha, mais cansadinha, precisando de ajuda. Então procura ajuda. Não está só, você não está só. Libra, procure ajuda, porque esse mês pode ser desafiador para você, muito dentro da saúde mental. Alerta! Cuidado! Libra, se você se sente assim tão cansado, se você se sente assim tão isolado, encurralado, procure ajuda psicológica, filosófica, religiosa, terapêutica, aqui com o tarô, entra na live, bate papo, só bate papo. Procura suas amizades, conversa com as suas amizades. Você não precisa ficar se sentindo isolado assim. Não precisa, você não está só. A gente quer ver você bem, Libra. Às vezes a gente perde um pouco o rumo, né? A gente fica mais cansadinho. Não, acontece com todo mundo, gente. Não é só com você. Esse mês, Libra, alerta para sua saúde mental, alerta para o seu desgaste, principalmente com a emoção de que você está ali com o mundo inteiro a conquistar e não está dando certo. Não fica se comparando também. Chega, não é para ficar se comparando com ninguém. Você é especial do jeito que você é, criação divina. Vamos agora para Eita, cadê meu lápis? Escorpião. Escorpião, belíssimo signo, que eu gosto muito.
Escorpião, você vai ter aí novidades, alguma notícia que vai aparecer para você no sentido de justiça, algo aí dentro de contratos que você não estava entendendo, não estava conseguindo realizar, estava com alguma dificuldade em termos de qualquer papelada, contrato, lei, justiça, alguma coisa aí vai dar uma guinada. Estava difícil ou está difícil. Então é para esse escorpião que eu tô falando. Ah, eu sou de escorpião e todos os meus contratos estão indo maravilhosamente bem. Então não é com você, é com outra pessoa. Aí você indica para outra pessoa. Tá bom? Realmente alguém que não estava entendendo alguma situação, mas vai ter uma guinada aí, vai ter alguma notícia nova aparecendo para você. Alguma notícia que vai te trazer uma resolução. Talvez a resolução não seja do seu agrado. Tem isso também, mas vai ser da justiça, vai ser ali alguma novidade, alguma coisa que vai acontecer, talvez não seja plenamente do seu agrado, ou não estou dizendo nem só que é uma resolução negativa para você, mesmo sendo positiva para você, vai te trazer algum tipo de demanda a mais, alguma consequência a mais depois dessa resolução na justiça. Ou seja, talvez seja uma etapa que você venha a vencer e que depois vai ter mais complicações ou a outra pessoa vai entrar com recurso. Entendeu? O que eu tô falando? Ou sim, vai ser uma resolução que não era a resposta que você queria e você que vai ter que entrar com recurso. Alguma coisa aí. É uma etapa que vai ser vencida, mas que ainda não acabou. Viu, escorpião? Sagitário, depois dessa leitura, gente, eu vou ficar aberta aí um pouquinho de tempo. Vamos ver se vocês se animam a mandar suas perguntinhas para o mês. Sua pergunta, aliás, né? Se não, tudo bem também. Estou cumprindo aqui. Estou tão feliz que eu estou indo bem. Capricórnio, eu falei, quem é Sagitário? Ó, Sagitário, você está me dando trabalho? Foi tão difícil gravar um videozinho rapidinho para Sagitário. Eu vou ver onde que tá Sagitário no meu mapa astral também. Por que que tá complicado assim? Não é possível. Agora quase pulei. O outro mês, teve um mês aí que eu pulei Sagitário. Eu tive que gravar de novo. Sagitário, o que que anda com você? O que que anda acontecendo, Sagitário? Ai, meu Deus, até perdi minha conta aqui, ó. 33 minutos. Vamos lá, Sagitário. Sagitário, que bom. Ai, graças a Deus. Tá fechando realmente um ciclo negativo, hein? Chega, acabou. Acabou. O que tava negativo, ó, acabou. Chega, Sagitário, pelo amor de Deus. Tava um ciclo ruim aí? Tava difícil? Vamos fechar esse ciclo, pelo amor de Deus, que tá difícil de fechar esse ciclo? Gente do céu. Quanta coisa difícil, meu Deus do céu. Mas é uma energia difícil, hein, Sagitário? A gente vai fazer vencer isso aqui, ó. Esse ciclo difícil. Uma hora a gente tá em cima, outra hora tá embaixo. Agora você tá na fase do tô embaixo, né? Parece que tá dando tudo errado para alguns sagitarianos ou algumas pessoas com ascendente ali no aspecto de trabalho, não tá indo certo. Vai lá olhar, ver se não é o seu Sagitário que tá lá no seu ascendente. Ou a Lua, a pessoa que não tá tendo os relacionamentos bacanas, tá complicado. Talvez seja esse Sagitário aí na sua a lua em seu Sagitário, entendeu? Então aí tá numa fase, mas lembra que a gente leu no começo da live que tinha a ver com fechamentos de ciclos negativos ou de crenças também, né? Fechamentos de crenças que a gente estava precisando eliminar. É isso. Aqui, olha. Eita, cadê? Aqui
Então, a gente está falando de conseguir fazer finalmente essa guinada, de começar a recuperação, talvez pessoas convalescentes, inclusive, agora passou o momento da doença, agora vai começar a ficar convalescente, se recuperar. Uma pessoa convalescente pode sair por aí correndo maratona? Não, não pode. Pode fazer trilha no meio da mata? Não, não pode. O que uma pessoa convalescente faz? Se recupera aos pouquinhos, faz a fisioterapia, procura nutricionista, segue os conselhos da terapeuta. É isso que a pessoa convalescente faz. Então, tem gente aí de Sagitário que está fechando um ciclo tão difícil, mas finalmente agora vai acabar, graças a Deus, e agora você vai o quê? Respirar. Vai se recuperar, vai juntar os cacos. Ou não, também vai jogar fora esses cacos e se refazer novamente, plenamente, vida nova, mas é aos poucos agora, tá bom, Sagitário? Então, força, força, agora é se recuperar, tá bom? Oba, vamos para Capricórnio, gente, que maravilha! Capricórnio! Meu ascendente, adoro Capricórnio. Eu tenho que gostar, né, gente, do meu ascendente. De capricorniana. Olha só, Capricórnio. Estamos felizes. Pois é. A gente tá feliz por quê? Não sei por que eu tô feliz. Capricorniano, que geralmente tá ali apegado às questões da matéria. Não são todos, tá? Mas capricornianos que estão tão apegados à questão da matéria, vai se ver aqui também numa mudança de ares que talvez lhe custe a compreensão, talvez você não se reconheça muito, viu? Talvez você pense, nossa, eu sou tão sempre organizado nas minhas finanças, na minha matéria, e talvez você não se reconheça mais esse mês. Esse mês você vai se esforçar em manter essa disciplina. Vai ser um mês mais difícil para você manter as suas crenças, vai ser mais difícil para você manter quem você é, Capricorniano. Você vai entrar em dúvidas sobre você mesmo. Crise existencial. Meu Deus, crise existencial, gente, eu já tive. Não é brincadeira, gente, isso existe. É difícil pra caramba. Não é fácil passar por crise existencial, gente. Graças a Deus eu tava em terapia. Não é brincadeira, gente. Crise existencial não é brincadeira. Você duvida de você mesmo durante esse período. De tudo, você não acha justo, você não acha certo, dá uma revolta. Sabe? A crise existencial, Capricorniano, não é brincadeira. Dá uma revolta total na gente. A gente vai, como assim? Eu dizia assim, para minha terapeuta, eu sou pobre. Como é que pobre pode ter crise existencial? Isso é coisa de rico, gente. Que besteira, que preconceito. Não, meu amor. Crise existencial pode ser com qualquer pessoa que tenha que se remodelar, se refazer. A vida te coloca numa situação que você tem que seguir novos rumos. E você fala, mas como? Se isso está muito diferente daquilo que eu sempre fui, daquilo que eu sou. Mas de repente é você que tem que se mudar mesmo. É isso, de repente você tem que escolher novos caminhos para você. Quem você é deixa de ser. Não, até está escrito, quando era criança, eu era menino, eu fazia coisas de criança. Agora sou adulto, tenho que fazer coisas de adulto. É assim, e isso vai te custar sim esforço de compreensão, vai te custar sim uma luta, uma batalha interna. Então é um mês de desafio íntimo para Capricorniano, de uma batalha interna mesmo. Ai, Jesus Cristo! Como é que vai ser o resultado? Não sei, gente. Aqui estou falando de uma visão geral. Se quiser saber do específico, aí vai ter que agendar tarô comigo mesmo. E faz terapia, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus Cristo. Ó, e depois daqui, a gente vai fazer a leitura. Eu vou ficar aberta aí para quem quiser fazer as suas perguntas individuais.
Vamos ver aqui, ou não também, né? Você que sabe. Porque eu tô louca pra ir numa feira que começou aqui em São Paulo, de repente acaba a live e vou pra lá. E levo o meu cachorro, não pode deixar o cachorro sozinho, levo o cachorro junto. Ai, meu Deus, meu marido bem que podia chegar mais cedo em casa hoje, hein? Chega mais cedo, marido. Aquário! Aquário, que é sempre um mês, um signo sempre tão interessante. Aquarianos. Aquarianos, sua vidinha vai estar de perna pro ar, né, aquariana? Que vai ter ali uma luta, vai ter ali também, sabe o quê? A aquariana vai chegar e vai falar assim, ó, eu vou ter que lutar. Aquariano vai ter que se renovar também. Mas aquariano não vai tolerar qualquer coisa, não, de qualquer um. Não. Aquariano não vai tolerar. Qualquer coisa de qualquer um vai ter que sim lutar, vai ter que sim se revirar esse mês de outubro. Vai ter uma força incrível para se reatualizar. O alerta aqui é: cuidado com a sua frieza, aquariano, cuidado com o excesso de racionalidade. Cuidado para não esconder as suas próprias emoções de você, aquariana. Ai, meu Deus. Cuidado para não esconder as suas emoções de você mesmo. E com as lutas e batalhas que você vai travar. Porque sim, essas lutas e batalhas que você vai travar, elas vão chegar ao fim. Eu tô vendo aqui o 2 de espada invertido. Então você vai conseguir finalizar algo importante, mas vai ser com esforço mesmo. Vai ser um mês com a energia aquário. Você vai passar assim sempre também em meio a confusões, em meio a desgastes, em meio a cansaços, com força. Com força. Mas não esconda as suas emoções de você mesma, aquariana. Importante. Assuma o que você está sentindo. Sabe por quê? Se a gente fica se sufocando na emoção, a gente colapsa. Isso é um perigo, viu? Ninguém quer ver você aqui assim desse jeito, não. A gente quer te ver bem, aquariana. E agora vamos para peixes. Peixes. Que lindo signo. O pessoal fala tanto de peixes, né? Que é voado. Eu não acho, não. Não conheço gente de peixes, não é voado, não. Ao contrário. Peixes, você. A minha gata tá passando. Peraí, filha. É que não tá aparecendo na câmera, então eu fico assim toda torta, ó. Muito bem, peixes. Você vai. Desculpa. Resoluções importantes vão te ajudar aí no caminho das finanças, onde você vai conseguir passar de uma fase negativa que você estava vivendo, de desequilíbrio, alguns piscianos aí que estavam vivendo fases negativas, vão conseguir ter aí com a sua intuição uma reviravolta. Mas você vai precisar da sua intuição e você vai precisar acreditar nessa espiritualidade que vai acreditar, que vai te ajudar. Então, peixes, para conseguir vencer o que você está vivendo, escute os seus
as suas intuições, as suas inspirações, procure ajuda aí da sua espiritualidade, faça as suas orações, encontre-se com você mesmo, para que você possa ter aí a vitória de que você está necessitado. Conecte com suas forças interiores, peixes. E esse é um grande desafio, né? Ter essa fé, acreditar em si mesmo. Porque quando a gente ouve a nossa intuição, qual é o problema? A gente fica duvidando, porque fica achando que é da nossa cabeça, né? A gente não acha que é uma intuição divina, que Deus está mandando seus anjos, santos, orixás, espiritualidade, seja lá quem você acredite, a mãe natureza, enfim. A gente nunca acha que é, né? A gente fica achando assim, nossa, acho que é coisa da minha cabeça. Não faz sentido, não é lógico, não é lógico. A gente está falando aqui, peixes, de realmente não é lógico. A gente está falando de acreditar nessa espiritualidade, de acreditar nessa inspiração divina que vai te orientar para você conseguir ter aí uma vitória na sua área de finanças e você conseguir ter sim o sucesso que você necessita nesse mês de outubro. Gente, que felicidade! Olha isso aqui. Consegui finalizar! Primeira vez, ó! Estou craque de YouTube, gente. Tô muito feliz. Há quanto tempo que eu estou aqui? Faz. Quanto tempo que eu tô aqui? Estou em setembro? Eu tô aqui no YouTube desde fevereiro.